Bom dia, Felipe. Grande alegria, enorme satisfação voltar a falar contigo, os ouvintes da Guaíba. Prefeito, que história é essa de possibilidade de atraso ou parcelamento de salários do funcionalismo público municipal, prefeito? Não, esta é uma questão muito simples, que vem a partir de uma reflexão feita no dia de ontem sobre as dificuldades econômicas que o país atravessa em 2016. É só olharmos claramente todos os indicadores e eles são muito piores do que o que estava sendo previsto. Só para dar um exemplo, Felipe, lá em setembro, quando a gente prepara a proposta de lei orçamentária para enviar para a Câmara, nós buscamos os indicadores da Focus, que é ligado ao Banco Central, que são as diretrizes básicas para que o país se oriente. Todos os municípios, estados e a própria União se orienta por este mecanismo da Focus. E a Focus projetava uma inflação de 5,6% para o ano de 2016. Pois bem, em janeiro de 2016 foi 11% de inflação. E neste mês deveremos ter uma inflação um pouco menor, mas também no mês de fevereiro algo em torno de 10%. Então isso já mostra que há uma grande diferença entre o que foi projetado e o que efetivamente está sendo calculado. Segundo o diagnóstico, crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, o governo federal manda para o Congresso uma proposta de crescimento de 0,5% do PIB, crescimento positivo. As últimas avaliações que todos estão fazendo é de que o crescimento vai ser um crescimento negativo, ou seja, vai haver um encolhimento da economia de 3,5%, ou seja, deve ser o segundo pior encolhimento da economia do mundo, só deveremos perder para a Venezuela, pelo menos em termos de projeções para 2016. O que isso significa na prática? Significa que cada vez mais o governo federal está sendo obrigado a cortar o seu orçamento. Isto a Rádio Guaíba, o Correio do Povo tem noticiado diariamente, cortes na área da saúde, Sim. Cortes na área da educação, do Minha Casa Minha Vida e assim por diante. As obras federais, como exemplo, é só olharmos as obras federais aqui no Rio Grande do Sul, grande parte delas paralisadas por falta de recursos. O mesmo tem acontecido, naturalmente, em relação aos municípios, porque se o governo federal corta seu orçamento, ele repassa menos recursos para os municípios. Tem que sempre lembrar ao ouvinte da Guaíba que uma parte considerável dos recursos que os municípios recebem é uma repartição obrigatória dos recursos que vão a Brasília. Todo mundo paga os seus tributos, uma grande parte, mais de 50% desses tributos vão até Brasília e uma parcela disso deveria retornar aos municípios. Cada vez o retorno é menor. O mesmo, Felipe, se diz em relação ao governo do Estado. É só nós olharmos o governo do Estado. Mesmo com o aumento do ICMS aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa, os dados que o secretário Giovanni Feltes tem apresentado realmente são preocupantes. Mesmo com o aumento do ICMS, a arrecadação do Estado não para de crescer, ou seja, cada vez menor. Isso significa também menos recursos para os municípios. E, naturalmente, a crise econômica atinge os municípios em cheio. Aumento do desemprego, menor atividade econômica. É só nós olharmos o que aconteceu semana passada aqui em Porto Alegre, quando a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, através do Cine, abriu a oportunidade de 2.000 vagas de trabalho. Foram milhares que acabaram indo ao Cine, formando filas enormes, filas monstruosas, porque, obviamente, o desemprego bateu. Isso mostra que, infelizmente, a economia está em recessão. Dentro desse quadro, Faz com que tenhamos menos recursos previstos para 2016 do que aquilo que nós estávamos prevendo. Então, é uma situação bastante angustiante. Isto vai fazer com que tenhamos que, mais uma vez, apertar ainda mais os investimentos e isto coloca em risco, não tem como desconhecer todo e qualquer pagamento que a Prefeitura faça, inclusive dos servidores. Isto não é uma ameaça, isso é simplesmente uma constatação. É só nós olharmos, Felipe, o que acontece. Mas, prefeito, só para uma notícia. Os municípios gaúchos, e em todos os municípios gaúchos, estão reduzindo o jornada de trabalho. Normalmente estão trabalhando apenas um turno de trabalho, reduzindo o que podem, exatamente porque não estão dando conta com o orçamento que tem nas mãos para o ano de 2016. Prefeito, mas uma das boas notícias, até foi uma notícia que eu considerei boa, pelo menos, mas que as pessoas, até teve gente que criticou, foi o superávit da Prefeitura no ano passado. A Prefeitura vem de um superávit.
Tudo bem que o quadro desse ano é um quadro muito ruim, como o senhor descreveu aí, mas quando é que a gente pode... O superávit não compensa essa situação agora? É insuficiente? Não, o superávit, na verdade, foi um superávit muito pequeno. Nós simplesmente terminamos no azul, nada mais do que isso. Por quê? Porque fizemos o dever de casa, contamos ao máximo, deixamos de gastar, cortamos uma série de investimentos e, obviamente, chegamos no azul, mas o azul muito pequeno. Não esquece que essa prefeitura tem um orçamento de 6 bilhões e 500 milhões de reais. E o nosso superávit foi inferior a 200 milhões, o que já foi gasto, tudo gasto no mês de janeiro, pagamento de fornecedores, dos salários e assim por diante. Então, não dá para simplesmente olhar o superávit no final do ano e achar que isso contempla o ano de 2016. Foi, obviamente, uma medida que nós tomamos, fomos gradativamente para chegarmos ao final do ano e não estarmos no vermelho, chegamos numa situação estabilizada. Mas, como o quadro está se agravando, temos que continuar atendendo cada vez mais a área da saúde. Nós estamos atendendo hoje mais de 60% dos usuários da saúde de Porto Alegre de fora de Porto Alegre. Nós precisamos atender a área da educação, assistência social, que com a crise se agrava cada vez mais. Ou seja, as demandas crescem, mas os recursos diminuem. Então é impossível falar em superávit, Felipe. Sim. Isso é a coisa mais óbvia do mundo nesse momento. Tá. Prefeito, os municipários que estão mandando recados aqui para Guaíba estão dizendo o seguinte, né, que na verdade o senhor está querendo esfriar a campanha salarial que está iniciando nesse momento o debate entre o Comitê de Política Salarial da Prefeitura e o Sindicato dos Municipários. Olha, Felipe, cada um faça a leitura que quiser. Eu acho estranho que os municipários que dizem isso não olhem para a situação nacional, nem para a situação do Estado e nem para o restante dos municípios. Aliás, alguns municipários acham que nós estamos numa ilha da fantasia, que aqui nada do que acontece no país, nada do que acontece no Estado, nada do que acontece nos demais municípios em termos de recessão, de desemprego, de queda da arrecadação, abate Porto Alegre. Óbvio, eu sou o prefeito de Porto Alegre, estou olhando para o ano de 2016. E é inquestionável, meu caro Felipe. Eu quero que tu apanhe qualquer economista, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, e que me digam que 2016 vai ser um ano mais tranquilo do que em 2015. Não, Duvido que tu encontre qualquer economista sério, baseado em dados concretos, em bases reais, que possam afirmar 2016 vai ser menos grave para a economia do que 2015. Bom, obviamente duvido que tu consiga, isso mostra o quê? Que Porto Alegre está sendo afetado exatamente pela crise nacional. Por mais que nós façamos o dever de casa, nós temos um modelo de gestão que é hoje uma referência nacional, mas eu não tenho a máquina para fazer dinheiro. Então o que eu estou dizendo é muito claro. Se a crise continuar neste patamar de aprofundamento, com cada vez menos repasses dos recursos do governo federal, com a crise que o governo do estado está enfrentando, com a queda da arrecadação que o município, nas suas receitas próprias, está tendo, aumento do desemprego e, obviamente, fechamento de empresas, obviamente que isto vai afetar, claro, e já está afetando o orçamento do município. Isso não tem quem diga contra isto, contra aquilo, é simplesmente questões fáticas. Sim. Contra a matemática não tem outro argumento, Prefeito, ele é concreto. Que me provem ao contrário, que a economia está crescendo, que a arrecadação está crescendo, bom, aí poderão dizer, não, está fazendo chantagem com os servidores. Não, estou simplesmente dizendo, Porto Alegre está sofrendo o que o restante do país está sofrendo. Muito mais grave do que todo mundo imaginava para o ano de 2016. Prefeito, essa situação se agrava a partir de quando, pelos cálculos da Prefeitura, quando é que pode acontecer, né, de ter que ou parcelar salários ou atrasar salários, né, mantido esse quadro atual? Não, eu prefiro não falar em dados, porque nesse momento são projeções, então Sim. Nós trabalhamos em cima de fatos concretos. O que eu posso afirmar aos ouvintes da Guaíba é que hoje a arrecadação e os repasses do governo federal, do governo do estado, e a arrecadação própria da prefeitura no mês de janeiro caiu de forma sensível, diante de obviamente, de uma projeção que se tinha que era um pouco mais otimista, mesmo diante do pessimismo que 2015 mostrou-se. Fevereiro, isso deverá se repetir, então, a cada mês nós teremos que,
obviamente, reorientar as nossas finanças para que a gente possa ir estabelecendo um patamar muito mais adequado nos gastos da prefeitura. Obviamente que nós vamos fazer o possível e o impossível para que isso não aconteça, mas é aquela história, eu não fabrico dinheiro, não tem como as pessoas verem uma questão política, né? Uma questão contábil, uma questão de caixa, uma questão de orçamento, para que as coisas possam ser feitas. Nós estamos fazendo isso com a maior seriedade. A Prefeitura de Porto Alegre é reconhecida nacionalmente pela sua gestão transparente. Aliás, recebemos um prêmio do Ministério Público Federal, recebemos nota 10 pela transparência com que a Prefeitura de Porto Alegre trabalha, recebemos nota 10 do Tribunal de Contas do Estado. Então nós não estamos escondendo nada, ao contrário. Simplesmente estou dialogando em cima de fatos concretos. O grande problema, Felipe, é que as pessoas, mais uma vez, olham para Porto Alegre e acham que o que acontece no restante dos municípios do estado e do país não atinge Porto Alegre. Certo. Infelizmente, eu devo informar a essas pessoas de que a recessão econômica, de que a crise econômica também afeta a cidade de Porto Alegre e o seu orçamento. Quais são os riscos das grandes obras paralisarem a partir desta situação dos cofres públicos? Olha, o problema é que as grandes obras, elas são financiadas pelo governo federal. Na verdade, elas não são pagas pela prefeitura num primeiro momento, elas são financiadas, nós pagaremos ao longo de 20 anos. Existem contrapartidas, essas contrapartidas, ou seja, aquilo que a prefeitura deve alocar, nós já alocamos antecipadamente, porque tu deves lembrar, Felipe, houve um atraso no início das grandes obras de mobilidade de Porto Alegre no pagamento do governo federal, nós antecipamos todas as nossas contrapartidas. Então nós dependemos muito dos repasses do governo federal. É bom que se diga que até o momento estas obras de grande envergadura de mobilidade urbana de Porto Alegre não sofreram nenhum, agora, atualmente, em 2015 e no início de 2016, não sofreram nenhum problema de pagamento, mas, naturalmente, não posso prever o que acontecerá no futuro. Espero que o pagamento continue acontecendo, porque as obras estão indo agora num ritmo adequado e eu espero que nós possamos concluí-las dentro do cronograma que nós conseguimos estabelecer nesse momento. Para fechar, prefeito, a situação do transporte público de Porto Alegre, quando é que será definido o novo valor da tarifa? A gente já tem, inclusive, alguns protestos sendo realizados na capital, as pessoas protestando aí contra a informação de R$ 13,80, né, que é o número que se trabalha nesse momento. Felipe, nós realizamos pela primeira vez na história da cidade, depois de 243 anos de história, nós realizamos a licitação. Uma licitação que foi acompanhada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Poder Judiciário, pela população, licitação que foi discutida nas 17 regiões do orçamento participativo, teve ampla participação popular. Realizamos o edital, tu sabes muito bem, que realizamos duas oportunidades, as empresas acabaram não apresentando proposta e na terceira finalmente tivemos a apresentação de propostas. Bom, a partir dali o sistema é um novo sistema de transporte, nós vamos atualizar a frota, vamos aumentar o número de ônibus, nós deveremos até início de março apresentar mais 293 ônibus novos, que irão se somar, uma parte deles aos que estão aí, outros irão substituir os mais antigos. Estamos criando mais duas linhas, o T12 e o T13 da Carris, que é uma velha reivindicação dos moradores da Zona Sul, aliás, é o que eu mais ouvia nas reuniões do orçamento participativo. Temos 7 indicadores que medem a qualidade, que irão medir a qualidade do transporte coletivo, e isso será fiscalizado pelo Conselho dos Usuários, que está sendo formado a partir do debate com a população no orçamento participativo. Nós teremos um aumento do número de ônibus com ar-condicionado. Hoje nós temos empresas que operam com apenas 7% da frota com ar-condicionado, nós partiremos de um patamar de 25%, isso é custo. Sim. Nós teremos, obviamente, uma nova redefinição. Só para dar uma ideia, para que a população entenda, que pode pegar teu produtor e ligar para São Paulo. Sabe quanto o contribuinte de São Paulo paga pela passagem coletiva do transporte coletivo em São Paulo? 5,71. R$ 5,71. Aí tu vai dizer, não, mas a passagem lá é R$ 3,80. Não, é o que o usuário paga. O usuário paga R$ 3,80. Por que o contribuinte paga R$ 5,71? Porque este é o preço final da passagem do transporte coletivo de São Paulo. Quem paga a diferença
é o contribuinte através de subsídio que a Prefeitura de São Paulo dá ao sistema de transporte coletivo. Hoje o prefeito Haddad dá 2 bilhões de reais, 2016, 2 bilhões de reais, que é 1/3 de todo o orçamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2 bilhões de reais para subsidiar o transporte coletivo de Porto Alegre. Então, o preço final da passagem em São Paulo é de 5,71%, que é pago pelo contribuinte, sendo que o usuário paga R$ 3,80. Então, nós estamos, a partir da licitação feita, tem preços fixados. Lembrando que um impacto muito forte nesse preço da passagem é o salário dos rodoviários, não entro no mérito, mas é isto. O salário dos rodoviários impacta em 47% o preço da passagem. Lembrando que, por conquistas históricas da categoria, mas o salário do rodoviário, do motorista e do cobrador de Porto Alegre é o maior do país. Não existe nenhum motorista, nenhum rodoviário no país que recebam salários maiores do que os de Porto Alegre. Só que isso acaba impactando o preço da passagem. Então, tudo isso está sendo considerado de acordo com a técnica, a planilha técnica, devidamente discutida por mais de um ano com o Tribunal de Contas do Estado. Sim. E, obviamente, no momento adequado, nós faremos os cálculos, a IPTC fará os cálculos para calcular o novo preço da tarifa do transporte. Não tem definição de quando sai esse novo valor, então, essa proposta? Não tem definição ainda. Tá bem. Prefeito, quero agradecer ao senhor, a ele, desejar um bom dia de trabalho, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.